Buongiorno. Primeiramente quero agradecer todos os que estão se preocupando comigo, como os meus familiares, como o meu povo, como o meu país, que como você sabe é a Itália, por causa do coronavírus. A situação é difícil, a situação é dura, mas é difícil e dura no nível mundial e progressivamente, exponencialmente vai se tornar sempre mais complicada para todos nós. Eu quero nesse vídeo do canal do Deni compartilhar, divulgar a minha opinião a respeito do coronavírus acima, mas particularmente a respeito dessa outra pandemia, que é a pandemia do pânico, porque conforme as minhas competências e as categorias com as quais eu filtro o mundo, eu entendo de pessoas e, portanto, tenho uma opinião a respeito dos comportamentos das pessoas. E depois, enfim, pânico e algumas reflexões sobre o Boris Johnson, os italianos e os brasileiros. Eu costumo ler, acompanhar, assim como vocês, as várias informações. Não sou médico, não sou infectologista, portanto não me pronuncio a respeito do que não entendo. Mas o que dá para ler? Muitas pessoas comparam ou costumam comparar ou até reduzir, de um ponto de vista do impacto dessa pandemia, o coronavírus com outras doenças virais que marcaram a história. Com certeza a gente já viveu, já sofreu, ou seja, os outros nossos antepassados, doenças que mataram milhões, centenas de milhares de pessoas por muito tempo, por tantos anos. Mas o coronavírus é uma pandemia cujas ocorrências nunca se verificaram no decorrer da história dessa maneira. Ou seja, o coronavírus é algo de extraordinário, é algo de único no decorrer da história. E, a meu ver, é único e extraordinário por três razões. A primeira razão, a primeira razão é que nós hoje, no sentido de seres humanos, não temos mais nos nossos neurônios a ideia, o conceito, a realidade, a naturalidade da morte. Ou seja, nós hoje vivemos como se nunca tivéssemos que morrer. Pior, nós consideramos que nós temos o direito de não morrer, ou seja, que seja um dever da morte não nos atingir. Essa é uma degeneração da tecnologia, da medicina, da cultura do direito a ter todos os direitos. E, particularmente, a meu ver, também é uma degeneração do cristianismo. Por quê? Porque lá, partindo do que dizia Nietzsche, que dizia que o catolicismo ganhou, porque deu aos seres humanos a ideia que existe uma vida além da morte, enquanto até lá, até o catolicismo, até os filhos de Abraão, vamos dizer assim, todas as civilidades antigas viviam fortemente em contato com a ideia de morte. Eram mortais versus imortais. Os deuses eram os imortais e as civilidades eram feitas de mortais que viviam porque tinham que morrer, assim como a natureza, obviamente, mostra para a gente. Mas não, veio o catolicismo, vieram os filhos de Abraão e disseram que existe algo depois da morte. E, portanto, ganharam a respeito de todas as outras religiões, filosofias, cultos e assim vai. Mas depois o que aconteceu? Como o cristianismo, Deus se fez homem. E se Deus se fez homem, o que impede ao homem de se fazer Deus? Né? Dali vem toda a pulsão ao delírio de onipotência. E sendo que Deus se fez homem, ou seja, se fez corpo, toda a nossa cultura é fortemente permeada de corporeidade, de egoísmo, ou seja, individualidade, de dor, porque morreu expiando as culpas no corpo, de sacrifício, mas também essa tensão mística a curar, a sanar as dores do corpo, gerou a tensão, a pulsão a alcançar Deus. Portanto, a medicina, a arte, não existe nenhuma cultura
cultura que em termos de produção artística seja mais forte da cultura cristã, justamente por essa tensão, por essa ilusão, por essa convicção do ser humano de poder alcançar Deus. Então, nós hoje, tendencialmente, estamos no auge, no pico desse delírio de onipotência. Para nós, até que ficamos surpreendidos que as pessoas morrem, né? Na Itália, tem milhares de mortos por coronavírus, mas mais do que o 95% desses mortos cabe numa faixa de idade entre 75 e 85 anos. Enfim, que inclusive coincide com a idade média de vida do povo italiano, que é o segundo mais longevo do mundo. Mas enfim, é a morte que perturba as nossas consciências por si só, como primeiro fator, como primeira razão. A segunda razão é que, querendo ou não querendo, sem ser hipócritas, enfim, deixando para lá as hipocrisias, muitas pessoas ainda, na cultura ainda, pensam que a doença vive a doença como uma punição, algo associado aos comportamentos, né? Se morre de AIDS, pega o AIDS, quem pega o AIDS? Gay e drogados. As doenças venéreas ou infetivas que muitas vezes se transmitem por questão de higiene, e justamente porque a higiene ou a falta de higiene é associada à pobreza, a descuidado, portanto a uma forma quase de ignorância ou baixaria ou social, né, econômico-social, uma forma quase de classismo da doença. O câncer, né? O câncer é uma punição para que tem algo para esconder. Tipo, uma mentalidade muito do Velho Testamento, quase, né? As pragas, as punições de Deus. Mas o contágio do coronavírus é um contágio diferente, ele não pune ninguém, ele pega todos, pelo menos no imaginário coletivo das pessoas. Na verdade, o contágio pega todos, depois as consequências não são iguais para todos, mas pega todos, independentemente dos comportamentos, apenas por existir, apenas por respirar, apenas por contato. Portanto, ele atinge até os inocentes. Então, as primeiras duas razões, né? Vem a morte, que não teria que vir, e atinge os inocentes. Como assim? Imaginem o sentimento de perigo, né? No primeiro caso, pânico, no segundo, ainda mais pânico. Um sentimento de desproteção, de exposição, de perigo atroz, feroz, incomensurável, hiperbólico, uma coisa que não dá nem sequer para imaginar na época atual. Esse sentimento de perigo é até agravado pela terceira razão, que é a seguinte: de fato, hoje não existem mais economias locais, não existem mais mercados autônomos, pessoas, comunidades, países, grupos autossuficientes e autossubsistentes. O que significa? Significa que todos dependem de todos. E, portanto, se todos dependem de todos, ninguém é mais capaz de fazer de conta por si só, de ser autônomo. Esta dependência, ou seja, esta desconfiança em si mesmos, porque as pessoas dependendo, obviamente, o outro lado da moeda é se considerar incapazes de encarar, de enfrentar, de superar os problemas por si só, sozinhos, porque justamente dependem dos outros. Portanto, esta dependência aumenta exponencialmente ainda a percepção de perigo. Só ver o que acontece de um ponto de vista da economia global, das bolsas, mas também no nível autônomo e no nível psicológico interno. Se nós hoje dependemos de todos, se nós hoje somos criados em famílias que nós colocamos ao centro do mundo, super protegidos, super mimados, super, enfim, agradados e contentados e providenciados em cada coisa, nós tornaremos, e nós, assim como de fato nós somos incapazes.
Portanto, essa pandemia do pânico é tão assustadora, tão generalizada, tão rápida, tão hiperbólica, tão feroz, tão atroz. Por quê? Porque nós não somos mais acostumados à ideia de morte, estamos já num nível, num patamar inatural para que a morte é algo que não nos pertence, porque somos incapazes, acomodados e dependentes, e porque somos todos expostos a este risco de contágio, independentemente dos nossos quereres, dos nossos poderes e dos nossos fazeres. Portanto, isto nunca houve, nunca essas três contingências, essas três características se manifestaram ao mesmo tempo no decorrer da história. Portanto, a meu ver, por essas razões, o coronavírus e o fenômeno da pandemia do coronavírus é extraordinário porque tem por trás as condições únicas para a pandemia do pânico, a globalização do pânico numa fase histórica e epocal única, sui generis. Se considerarmos depois que tem as redes sociais, que são um fenômeno de conexão e desinformação sem cogitação e sem explicação, ali é como colocar gasolina no fogo, né? É uma enzima que acelera todos os processos pandêmicos e epidêmicos de pânico.